Queridos irmãos, queridas irmãs, no início dessa novena, dedicada a Santo Antônio, nós vamos sendo convidados a prestar muita atenção nas maravilhas que Deus vai realizando na vida dos seus filhos e filhas. Santo Antônio, muito conhecido aí no Brasil por ser santo casamenteiro, mas às vezes se esquece de aprofundar mais no conhecimento da vida desse santo. Santo Antônio é mais do que isso. Santo Antônio, ele foi um grande pregador e evangelizador. Também é alguém que viveu a humildade, o serviço à igreja. Alguém que viveu profundamente a caridade, o socorro dos mais necessitados. E alguém que foi também aí um grande intercessor diante de Deus, intercessor do povo. E por isso hoje nós rogamos também a Santo Antônio: socorrei-nos, socorro. Quando a gente pede socorro, é porque estamos necessitados. Ninguém pede socorro à toa. Estamos necessitados de alguma coisa. E hoje então nós pedimos que Santo Antônio nos socorra na falta de fé, que muitas vezes nós somos aí pegos com pouca fé. E Santo Antônio foi o grande pregador do reino de Deus, das verdades de Deus, e ele falava muito bem, foi admirado. Que Santo Antônio interceda, socorra-nos nessa noite, para que nossa fé seja verdadeira e cada vez mais profunda, e que as dúvidas que nós temos como seres humanos possam ir sendo superadas, e assim cada vez mais conhecendo as verdades que Deus transmite a nós através da sua igreja, através dos seus profetas, através dos seus discípulos, através dos sacerdotes. Santo Antônio, ele foi um dos santos que o processo de canonização foi mais rápido, porque estava evidente na vida desse homem que ele era santo, através de muitas coisas e muitos milagres que Deus realizou na vida de muitas pessoas por intercessão de Santo Antônio. Temos que sempre lembrar que o santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. O santo, ele é o intercessor, o interlocutor do ser humano e Deus. Mas o milagre sempre é Deus que realiza. Não tem um santo que realiza milagre, mas sim ele intercede para que Deus realize o milagre. E a primeira leitura que nós ouvimos, vemos um milagre acontecer na vida de um homem por intercessão de seu filho. Isso aconteceu com Tobi, por intercessão de seu filho Tobias, que clama a Deus e cura o seu pai da cegueira. Que você também possa pedir a graça de Deus por intercessão de Santo Antônio, e que você também seja um sinal de bênção na sua casa, na sua família, para os pais, quem ainda tem pais, para os filhos, para os netos. Muitas vezes nós somos sinais de desavenças na nossa casa, porém nós devemos pedir essa graça de Deus, para que nós sejamos um sinal de bênção na vida daqueles que fazem parte da nossa família. Realmente sinais de bênção e não de desgraça. E Tobias clama a Deus e o seu pai é curado.
Assim Santo Antônio também clamou a Deus e clama a Deus até hoje, e muitas pessoas são socorridas por Deus por intercessão de Santo Antônio. Que nesse tempo de pandemia você também possa pedir a graça de Deus por você, por seus familiares, por intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio vai estar ouvindo a sua prece e vai levar a Deus essa sua prece. Que também você possa pedir o socorro a Deus através de Santo Antônio nos momentos em que você está com o coração um pouco fechado, que precisa se abrir mais à caridade, ao amor, à compreensão. E Santo Antônio viveu muito bem isso. Caridade, ver o outro como seu irmão, não como o seu inimigo, o seu concorrente, mas o seu irmão, faz parte da sua família, talvez não da família de sangue, mas da família divina, onde todos nós somos filhos de Deus e por isso somos irmãos. Que Santo Antônio possa te socorrer nesse momento, que talvez você está com o coração um pouco fechado, né, em relação a alguém que talvez te magoou, alguém que talvez te fez mal, que você peça para Santo Antônio interceder diante de Deus por você, para que seu coração abrande e viva o amor e não a vingança. Também que Santo Antônio possa interceder por você, para que você possa anunciar as maravilhas de Deus, falar das coisas de Deus quando for para falar, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. Nós não devemos estar jogando pregações a esmo aí de qualquer jeito, qualquer lugar, mas Deus tem a hora certa que Ele pede para a gente evangelizar. Então que você tenha, como Santo Antônio, a graça, a sabedoria para transmitir as verdades que Deus também vai revelando a você. As verdades, mesmo que elas sejam duras, difíceis. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir a verdade. Às vezes gostamos da mentira que nos agrada e não gostamos da verdade que nos liberta. Mas que você possa ser anunciador da verdade com sabedoria, no momento certo e talvez até dentro da sua família. Que você possa pedir socorro hoje a Santo Antônio, para que o orgulho seja quebrado da sua vida, seja tirado. Quantas vezes o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta da fé. E Santo Antônio, que viveu muito a humildade, apesar dele ser um grande pregador, né? E diz na história dele que ele estava no momento do encontro de padres, de seminaristas, e eles chamavam alguém para falar e já avisava antes, e o superior não avisou ninguém, e na hora ele chama Santo Antônio para falar, e ele, com a sabedoria divina, mesmo sem preparar, ele mostrou ali o quanto que Deus agia através dele na palavra, e aí ele foi ficando conhecido como um grande pregador. Hoje, talvez o mundo não precisa de pregadores, que o mundo tem demais, mas precisa de pregadores da verdade, pregadores que ensinam a verdadeira doutrina, e não apenas uma doutrina para enganar os outros, para extorquir os outros, para mentir e para subornar. Hoje o mundo, a igreja e o mundo necessita de
grandes pregadores como Santo Antônio. Que você possa pedir nessa noite socorro a Deus por intercessão de Santo Antônio, para que também você seja portador da verdade, que Deus vai revelando à igreja, vai revelando ao povo, vai colocando no seu coração, e assim você seja um canal da graça de Deus. Assim como Jesus fala no Evangelho de hoje, aquela dúvida que o Messias era filho de Davi, talvez do ponto de vista humano, somente do ponto de vista humano, Jesus era descendente da raça de Davi, mas ele não era filho de Davi, ele é filho de Deus. Assim como do ponto de vista do sangue, Jesus é descendente de Maria, mas Jesus como Deus já existia antes de Maria. Então, para a gente entender isso, essas situações que talvez a gente tenha dificuldade de entender, e Jesus fala que ele é filho do Deus Altíssimo e que ele é Senhor de Davi e não dependente dele. Então, essas verdades que muitas vezes nós temos dificuldades em entender, a doutrina correta, que muitas vezes nós confundimos e somos confundidos por grandes pregações, que nós possamos ter a graça de Deus para viver a doutrina correta, mesmo que ela não seja mais agradável. Talvez a doutrina certa não é a mais agradável, mas é aquilo que nos sustenta e nos conduz para as verdades e nos liberta. Então, aqueles irmãos, aquelas irmãs dessa paróquia dedicada a Santo Antônio, que hoje vocês possam iniciar esse trajeto de 9 dias, esse caminhar de 9 dias, e vai pedindo a cada noite que Santo Antônio socorra a todos vocês, socorra essa comunidade, o Padre Luiz Fernando e todos os líderes dessa comunidade, para que ela possa ir crescendo no fervor, na graça de Deus e na doutrina correta que Deus vai revelando a nós através da igreja, pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.